Olá, jovem! Tudo bem com você? Aula hoje de língua portuguesa com a professora Gisele Manhães. O que será que nós vamos aprender? Concordância nominal. Já ouviu falar? Tem a concordância verbal e a nominal, mas a aula de hoje é concordância nominal porque é a concordância do nome. Vamos ver? Bom, para começar, eu trouxe duas frases para análise. Vem comigo. As lindas mulheres chegaram. As lindas mulheres. Antes que eu entre nas regras de concordância, eu quero ver essa frase aqui. Mulheres está no feminino, plural. É um substantivo. Logo, tem que haver uma concordância com quem, professor? Olha, o artigo, o adjetivo. Eu não poderia colocar o artigo no masculino e nem o adjetivo no masculino. Por quê? Porque eu estou falando de mulheres. O substantivo é mulheres. Então, como está no feminino plural, tanto faz se for o artigo, o adjetivo, o pronome. Se vier também o numeral, concorda com o substantivo. Veremos mais detalhadamente. Aqueles belos rapazes, professora, sim, tudo no plural, estavam preocupados. Eu estou me referindo a rapazes, que é o substantivo. Tudo que vier se referindo a rapazes também tem que concordar. Tem que haver uma concordância. Então, ó, aquele está no masculino. Por quê? Porque rapazes está no masculino. Belos, olha, preocupados é a característica dos rapazes. Então, professora, se eu mudar o substantivo rapaz, se eu colocar no feminino, tudo muda. O aqueles vira aquelas, belos passa a ser belas. Se eu colocasse mulheres, né? Então, mudaria também para haver uma concordância. Observe que, como conteúdo, uma coisa puxa a outra, estavam, está no plural. Por quê? Porque concorda, né, com o seu sujeito, concorda com aquilo a qual está se referindo. Então, estavam, está falando aqueles belos rapazes, então se encontra também no plural. Vamos olhar alguns detalhes agora, algumas regras e vamos aprender. Pega a sua agenda e anota. Olha, o que é concordância nominal? O nome já está falando. Concordar. O que é concordar? Andar junto. Andar junto no plural, andar junto no singular, ou no masculino ou no feminino. É ver que em alguns momentos teremos que flexionar tudo ou não flexionar. Então, vamos fazer agora todo esse trabalho de concordância nominal. Com quem que eu vou trabalhar? Algumas classes gramaticais, o artigo, numeral, adjetivo e o pronome. Então, artigo, numeral, adjetivo e pronome, os quatro. Concorda com quem? Vamos ver? Deve se adequar ao substantivo. É como se fosse um quebra-cabeça que você vai montando. Olha, os primeiros candidatos chegaram para a entrevista. Se eu colocar candidatas, muda tudo. As primeiras. Por quê? Candidatas é o substantivo. Então, tudo que se refere a candidatas, olha, as, em primeira, o que se refere muda também. Vai se flexionar junto com o substantivo. Então, o substantivo está no plural, está no masculino, como aqui. Então, eu tenho o artigo, o adjetivo, numeral, pronome, vai andar lado a lado na concordância. Tá vendo aqui? Os determinantes dos substantivos estão em harmonia com ele. O que é harmonia? Concordância. Temos algumas regras nesse próprio slide que eu estou lendo. Meu primo é bonito. Observe que eu coloquei através de cores. E pelas cores você vai saber qual é a classe gramatical da palavra destacada. Então, eu coloquei aqui o meu em vermelho e você percebe que é pronome que também está em vermelho. E assim sucessivamente. Meu primo é bonito. O bonito, que é o adjetivo masculino singular. Por quê? Porque se refere a primo. Primo também é masculino singular. Meu é um pronome que está no masculino singular, se referindo a primo. Então, para cada frase, observa aí, anota. Eu fiz uma mudança, mostrando a você que o substantivo, a partir do momento que ele se flexiona, o adjetivo, o artigo, o numeral e o pronome, o que estiver ao lado dele, a classe gramatical citada agora, o que estiver ao lado do substantivo,
também vai se flexionar para haver uma concordância. Está aqui ao lado. Então, observa se depende de como estiver o substantivo. É por isso que é concordância nominal, porque é a concordância do nome com o substantivo. Qual o nome, professor? Pode ser um artigo, como já foi citado. Adjetivo proposto aos substantivos. Então, vamos lá? Eu tenho um adjetivo proposto. Faz de conta que eu tenho uma frase, como aqui, livros e revistas. Livros e revistas, como é que eu falo? Nova, novo, novas ou novos? Como é que eu falo? Não são livros e revistas? São dois substantivos e o adjetivo vem após. O adjetivo vem posposto, né? Eu acho que eu falei até proposto, mas posposto ao substantivo. Então, livros e revistas, eu posso fazer dupla concordância. Vamos ler? Ó, concorda com o termo mais próximo ou com o conjunto. Então, novas concorda com revistas. Ou como eu tenho livros e revistas, novos. Então, veja bem, posso usar novos concordando com livros e revistas, com o total dos substantivos, com o conjunto. Ou eu posso usar novas concordando com o substantivo que está mais próximo, que é revistas. Adjetivo anteposto, tá? Então, a parte que eu li, acabei de explicar, é posposto aos substantivos. Só que agora vamos ver a ordem inversa. Veremos agora quando vier primeiro o substantivo e depois os substantivos. Então, primeiro o adjetivo e depois os substantivos a que se refere, né? O adjetivo novos e eu tenho livros e revistas. Pois é. Vamos lá? Anota aí que quando eu mudo a posição, eu mudo a regra. Claro que a regra parece com a última que eu expliquei, sim. Porém, eu só posso ter uma concordância só. Adjetivo anterior a dois substantivos ou mais, o adjetivo vai concordar com o mais próximo. Então, essa é a regra que eu posso explicar para você. Por que, professora? Livros é o mais próximo, então, novos livros. Aqui é revistas, então, novas revistas. Tudo vai depender da posição do adjetivo quanto ao seu substantivo. Então, vai depender como que está a frase, né? Comprei velhas revistas e livros. Velhas revistas. Se eu mudar a posição, comprei velhos livros e revistas. Por quê? Porque tudo vai depender da posição. Adjetivo primeiro, depois substantivo, concorda com o mais próximo. Então, temos várias regras no que tange a concordância nominal. Um substantivo acompanhado, determinado por mais de um adjetivo. Também, vamos olhar aqui, só que este exemplo aqui, você observa que ó, seus olhos eu tenho um verbo de ligação entre o substantivo e os adjetivos. Então, seus lábios eram doces e macios. Bom, doces e macios se referem a lábios. Lábios está no masculino, né? Plural. Então, macios e doces, masculino, plural. Observe que o pronome seus também masculino, plural, porque concorda com lábios. Então, tudo vai depender da posição na frase e olhar como é que está sendo flexionado, masculino, feminino, porque aí sim a gente faz a concordância. Observa que o substantivo, ele tem grande poder na frase. Olha essa regra agora. Essa regra aqui é uma regra que a gente está no dia a dia lidando com ela. Muitas das vezes montamos um documento ou na comunicação aparecem essas palavras, anexo, incluso, obrigado, mesmo e próprio. Professora, esses adjetivos como irão concordar? Sempre com o substantivo. Olha a primeira frase, a fotografia vai anexa ao currículo. Se fosse fotografias, mudaria muita coisa. As fotografias vão anexas. Então, anexo, incluso, vai se flexionar de acordo com o substantivo a que se refere. Os documentos irão anexos. Se fosse incluso, os documentos irão inclusos.
masculino plural, porque se refere a documentos. Olha, ele disse obrigado. Quando eu converso com alguém, como é que eu falo? Obrigada. Porque obrigado e obrigada vai depender de quem está falando. Então, eu tenho obrigado, tenho obrigada. Olha esse. Ela própria entregou o documento. Ela própria, ele próprio. E eles próprios. Entregaram, tá? Porque uma vez que você joga no plural, acaba o verbo também se flexionando. Não posso deixar de harmonizar a frase. Não posso deixar de fazer a concordância correta. A fotografia vai inclusa. Como eu falei lá em cima, né? Anexa, agora eu falo inclusa. Se fosse no plural, mudaria. Se fosse uma palavra no masculino, mudaria. Ela mesma me falou, ele mesmo me falou. Então, mesma, mesmo, próprio, própria. É de acordo a... Se refere com quem? Se refere a quem, né? Perdão, se refere a quem? Então, tudo isso tem que ser observado. Os documentos irão inclusos ao relatório. Inclusos devido está se referindo a documentos. Então, neste caso, há uma transformação para ver a concordância entre os termos. Lembrando que, uma vez que o substantivo está no masculino ou está no feminino, artigo, adjetivo, numeral e pronome andam juntos na mesma concordância. E agora vamos para mais uma regra do bastante. Temos bastante e bastantes, cada um com suas regras específicas. Vamos olhar aqui quando adjetivo será variável e quando advérbio será invariável. O que é variável? É quando varia, flexiona. É quando eu posso colocar no plural ou no singular, né?